Pessoal, então vamos lá. Questão boa de prova, questão que caiu no último concurso válido para Goiás, delegado Goiás. A pergunta é a seguinte: o filho, imaginando estar subtraindo do pai uma carteira com R$ 2.000, por equívoco, erro, subtrai de fato de um terceiro. Pergunto para os senhores: esse cara cometeu algum crime? Resposta: sim. Qual? Furto. Tem pena? Tem. 1 a 4 anos. Pera aí, professor. Pera aí, mas ele se equivocou. Ele pensou que furtava do pai e na verdade furtava de um terceiro. Então ele tem erro sobre a pessoa. E aí, nesse caso, ele estará cobertado pelo artigo 181, inciso 1, escusa absolutória. Não. Presta atenção. Não existe erro quanto à pessoa. Não existe erro de tipo. Simples. Olha. Se tivesse furtado do pai, ele teria praticado um fato típico, ilícito e culpável, porque ele é imputável, poderia agir de outra forma e tinha consciência da ilicitude. Por uma questão de política criminal, para não interferir nos laços familiares, em que pese ele ter praticado um crime, fato típico, ilícito e culpável, o direito penal não entra para não entrar nas relações familiares. É o que a gente chama de condições subjetivas de punibilidade. Isso quer dizer o quê? Eu não vou punir esse moleque, por quê? Porque há um parentesco entre ele e a vítima. Então eles que resolvam no cível. Mas isso acontece quando o prejuízo efetivamente é do pai. Quando é de terceiro, a escusa some. Por que não é erro de tipo? Porque, veja, o dolo, que é a conduta, é a consciência e vontade de praticar o fato descrito no tipo penal. E o dolo não é em relação à pessoa, é em relação à coisa subtraída. Consciência e vontade na subtração de uma coisa. Então, se ele subtraiu conscientemente R$ 2.000, ele agiu com dolo. Há dolo na conduta dele. Produziu-se um resultado, tem nexo causal e tem tipicidade. Não foi em legítima defesa, não foi em estado de necessidade, não foi em estrito cumprimento de dever legal, nem foi em exercício regular de um direito. Veja que o erro quanto à pessoa também, prestem atenção, só se verifica quando a pessoa é objeto material do crime. O que é um objeto material? É a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta do agente. A coisa sobre a qual recaiu o comportamento de subtração foi o pai ou a coisa móvel, fungível, dinheiro? Então, o objeto material do fato em questão não é uma pessoa, e sim um objeto. Então, há que se falar em erro quanto à pessoa, e sim em escusa absolutória, caso o pai fosse a vítima real. Então veja, todos os elementos do fato típico, nesse exemplo que eu dei, onde o indivíduo subtraiu do terceiro efetivamente e não do pai, quem ele imaginava subtrair, estão presentes. Eu tenho um fato típico, ilícito e culpável. Vamos lá. Praticou uma conduta de subtração? Dolosa? Sim. Então tem dolo. Produziu um resultado? Sim. Tem nexo causal? Sim. Tem tipicidade? Sim. Foi praticado sob a cobertura de alguma dessas causas excludentes? Não. Tem culpabilidade? Tem. O moleque tem 24 anos. Senhores, o que não se verificou foi a causa de escusa absolutória. Efetivamente, ele não subtraiu do pai, e sim de terceiro, em que pese imaginar ter saído subtraído do pai. Veja que a escusa absolutória gravita fora do crime. O crime existe, mas por questão de política criminal, onde a subtração efetivamente foi feita em detrimento de um ascendente, deixo de aplicar a pena. A aplicação da pena é questão de política, portanto, crime de furto 1 a 4 anos. Fica a dica, caiu na última prova do delegado GO.